pernas, bateu pro gol! Olá, sejam bem-vindos a mais um TV UERJ Esporte. Hoje aqui comigo, Thiago Ponte, Yafet Bricari, campeão, parabéns, Yafet. E Miguel Damus, tudo bem? Meio chateado? Mais ou menos, mas tudo bem, Então tá bom, vamos começar falando sobre a final do Campeonato Carioca, que sagrou o Flamengo campeão estadual. Um jogo bem disputado, 2-2. O Flamengo abriu 2-0 e depois sofreu um empate no segundo tempo do Botafogo. O jogo foi para os pênaltis, realmente uma coisa que aconteceu em 2007. Você assistiu ao jogo, Yafet? Assisti ao jogo, estive no Maracanã, inclusive. E mais uma vez, o Flamengo sagrou-se campeão carioca aí, o quinto tri da história do Flamengo. E chega a ser até ruim, porque o Flamengo acaba se acostumando, e isso, a emoção fica um pouco... O título do Botafogo, por exemplo, seria muito mais comemorado do que foi no caso do Flamengo, porque o Flamengo está com uma hegemonia muito grande no Campeonato Carioca, e isso não é nem bom para o futebol carioca em si, mas o Flamengo foi bem, acho que mereceu o título. Você acha que agora o Flamengo nunca mais vai ser alcançado pelo Fluminense? Eu acredito que sim, porque o Fluminense ficou muito tempo na frente aí, mas essa vitória do Flamengo, acho que mostra que o Flamengo, pelo menos nos últimos tempos, está mostrando superioridade grande do Flamengo. E eu acredito que agora fica mais difícil para o Fluminense alcançar. Então tá, E Miguel, você acha como é que o Botafogo vai encarar essa derrota, já que já também está fora da Copa do Brasil? Qual vai ser o proceder do Botafogo nessa situação? Eu acho que agora a solução para o Botafogo é justamente se focar no Brasileirão. A gente pode ver que a competição do Carioca foi muito acirrada, então eles têm essa motivação, eles sabem que tem capacidade de lutar por um título, assim como o Flamengo teve. Eles lutaram de pau a pau no primeiro e no segundo jogo das duas finais do Carioca. Então, poxa vida, o Botafogo é um time forte, a gente pode ver que ele tem um poder, tem uma concisão, está taticamente arrumadinho. Acho que ele tem chance, sim, de conseguir uma classificação melhor do que nos últimos anos nos próximos no Brasileirão. Eu acho que ficou clara a falta de elenco do Botafogo na última partida, principalmente com a perda do Michael Suell. Não teve nenhum jogador que pudesse ocupar o seu espaço ali, e o Botafogo realmente careceu de meio de campo. É verdade, Thiago. Eu acho que, inclusive, até uma surpresa o fato do Botafogo ter chegado à final, Ninguém esperava. Acho que no início era Flamengo e Fluminense que estavam nessa disputa aí de hegemonia, e acho que foi uma surpresa grata até o Botafogo. Chegou bem, acho que fez mais do que se esperava do Botafogo. E a ausência do Maxwell, o time do Botafogo é muito limitado, principalmente o elenco do Botafogo, Então, quando você perde uma peça como o Maxwell, talvez o melhor jogador do campeonato, para mim, acho que foi muito sentido isso aí. O Flamengo se aproveitou, apesar de não ter um time tão forte também, com vários problemas, principalmente o ataque do Flamengo, É isso que eu ia falar. Essa vitória do Flamengo no Campeonato Estadual não pode, talvez, disfarçar alguns problemas que o time tem para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil? Eu acho que pode e deve acontecer, como é costume no Flamengo, A empolgação por um simples título estadual, que é importante, sem dúvida, mas acho que, como é o Flamengo, que é um time que a festa chega fácil, Então acho que o Flamengo pode correr risco no Campeonato Brasileiro, não de ser rebaixado, acho, mas pode sofrer muito, e a expectativa que a torcida cria com o título e tal, acho que é muito difícil com esse elenco do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem vindo numa crescente nos últimos anos, Porque ele tem sempre disputado, já disputou a Libertadores 2 anos consecutivos, E brigou pelo Brasileiro, liderou o Brasileiro ano passado. Mas eu acho que o Flamengo até que está no caminho certo, cara. Você não acha, não? Eu acho que sim, mas eu acho que o Campeonato Carioca, comparado com o Paulista, até o Gaúcho, a qualidade técnica dos times do Rio, principalmente esse ano, acho que no passado já esteve até melhor. A gente até tem o Fluminense, por exemplo, tem bons jogadores, mas falta um conjunto melhor para o Fluminense. O Flamengo, acho que falta talento mesmo ali no ataque, principalmente. E, Miguel, como é que você acha que os outros dois times, o Vasco e o Fluminense, encararam esse Campeonato Carioca? O que eles podem proporcionar no ano? Quais são as expectativas para esses dois outros times grandes? Eu acho que o Carioca ele foi uma montanha-russa, para esses dois times. A gente pode ver que o Vasco foi considerado favorito até em algum determinado momento. Na Taça Rio, quando ele teve a invencibilidade, teve boas vitórias, quando goleou o próprio Flamengo, quando venceu bem o Botafogo, ou foi o contrário? Foi o contrário, venceu bem o Botafogo e, enfim. Foi uma montanha-russa no caso do Vasco, que agora caiu, teve um empate em casa contra o Icasa,
perdão o trocadilho. E para o Fluminense começou como favorito, né? E teve a sua queda na Taça Guanabara, conseguiu uma classificação nas coxas, tanto que foi eliminado facilmente pelo Botafogo. E a invencibilidade na Taça Rio, para o Fluminense pode ter dado uma mascarada nesse sentido. Mas agora eu creio que os dois times estão focados na Copa do Brasil e no Brasileirão, que vai começar agora. Eles têm tempo para trabalhar, têm tempo para conseguir uma classificação interessante. Você acha que Fluminense e Flamengo continuam sendo os melhores elencos do Rio, mesmo depois do campeonato, ou você acha que o Botafogo superou o Fluminense? Não, acho que o Flamengo e o Fluminense têm os melhores elencos. Só que ainda o Fluminense falta formar um time de verdade, que eu acho que com o tempo vai conseguir. Eu acho que o brasileiro Fluminense vai entrar mais forte que o Botafogo. O Botafogo tem muita carência no elenco. A ausência de Maxwell e Reinaldo fazem falta, assim. Mesmo o meio de campo do Botafogo, os volantes, a zaga. Eu acho que o Botafogo vai sofrer bastante no Campeonato Brasileiro aí. E foi visto ontem, né? Quer dizer, apesar da reação até surpreendente do Botafogo, acho que ninguém esperava. Mas aí, quando vai o 2-2, né, você espera algo mais, o Botafogo poderia crescer, que na verdade quem cresceu foi o Flamengo. Então acho que talvez um time mais talentoso ali, um pouco mais, faria o Botafogo até, quem sabe, ser campeão, né? Bom, então parabéns para o Flamengo, que foi campeão carioca, que hoje tem hegemonia do Campeonato Carioca, como já tem dos brasileiros no Rio, né? Então parabéns para o Flamengo. E vamos falar agora dos outros campeões estaduais. O Cruzeiro foi campeão em Minas. O campeão gaúcho antecipado internacional, Paranaense, Atlético Paranaense, que ganhou ontem, um octogonal, né? Tem lá. E no catarinense o Avaí, que hoje já joga a primeira divisão, um time que conta com muitos jogadores de empresários, está nessa onda aí nova. O campeonato goiano foi vencido pelo Goiás, que tinha sido derrotado na primeira partida pelo Atlético Goianiense por 2-1, ontem ganhou de 2-0, Goiás que enfrenta o Fluminense na quinta-feira. O baiano foi vencido pelo Vitória após o empate com o Bahia que em determinado momento do jogo se sagrava campeão, ganhou de 2-0 do Vitória, sofreu 2 gols e acabou entregando o título nas mãos do Vitória. Um campeão pernambucano, Sport, campeão cearense, o Fortaleza. Bom, é isso. Vocês acham que quais desses campeões estaduais vão dar trabalho no Brasileiro? No Brasileiro, acho que é interessante essa discussão sobre como é que vai ser o Campeonato Brasileiro, né? Quais são os favoritos, assim. E apesar de o Campeonato Estadual é até clichê falar, que serve de parâmetro e tal, mas eu acho que vem forte aí Inter e Cruzeiro. E no Rio eu não vejo ninguém com reais possibilidade de brigar. Corinthians eu acho bem forte também. O Corinthians está bem arrumado, dá para ver que eles estão bastante potentes, fazendo, né, uma média bastante alta de gols. Mas deu para ver que eles não são invencíveis contra o Atlético Paranaense semana passada. Time bem arrumado pelo menos, né? Eu acho, se eu fosse colocar, eu colocaria Cruzeiro, Corinthians, Internacional. Mas aí vem sempre o São Paulo também, estraga a festa de todo mundo que fica de fanfarronice no começo. O São Paulo, todo mundo falando, né, que não encontrou o futebol ideal ainda. Faz 3 anos que fala. É incrível. Bom, então vai ficando por aqui mais uma edição do Telejornal, tô viajando, do TV UERJ Esporte. Até uma próxima conexão.